O desempenho das ações da Oi vem de mal a pior. Quando a gente pega o período de um ano para cá, a gente vê que as ações chegaram a cair incríveis 84%. Mas na verdade pode ser ainda pior quando a gente pega períodos de tempo maiores. Porque nesse caso as ações teriam caído mais de 99% e o noticiário parece não colaborar com a companhia, principalmente agora em que ela já está entrando com um novo pedido de recuperação judicial que até mesmo já foi aprovado em seu conselho. De fato, vamos entender o que a empresa vem sofrendo agora e como que ela pode driblar ou sair, recuperar depois que essa recuperação judicial acabar. Será que a empresa tem condições de voltar ao que ela já foi no passado ou a tendência é que ela venha a falir? Assista esse vídeo até o final, não se esquecendo de deixar um like nesse material, se inscrever no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu sou o Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. É curioso porque a empresa mal acabou de sair de um que recentemente terminou e agora já engata em outro pedido de recuperação judicial. Isso porque as dívidas da empresa continuam em patamares incontroláveis e realmente estratosféricos. Nesse momento atual, a dívida da empresa pode ultrapassar a casa de 43 bilhões de reais. E é curioso porque desde a primeira vez que ela pediu sua recuperação judicial lá em 2016, a sua dívida já era muito grande. Era na ordem de 60 bilhões de reais. E naquela ocasião, ela montou um grande plano de reestruturação, alongamento de suas dívidas, troca de dívida por dívidas mais baratas, congelar algumas dívidas com alguns credores, enfim, ela fez um grande plano, só que tudo indica que a empresa realmente não conseguiu evoluir desde então. Agora a empresa novamente busca fontes alternativas para arrecadar esses recursos para destiná-los então aos seus credores para reduzir a sua dívida e quem sabe voltar algum dia a ser uma empresa saudável. Só que a situação, comparando agora 2023 com 2016, é totalmente diferente. Naquela primeira ocasião, a Oi era uma empresa muito mais inchada, que tinha muito mais ativos e era fácil você vender alguns ativos que até então não interessavam para a empresa ou que seriam fáceis de vender para uma empresa que agora já vendeu muito dos ativos e sobram agora talvez alguns ativos que não mais interessam tanto assim ao mercado. Por exemplo, a própria Oi já divulgou que para essa recuperação judicial a empresa espera arrecadar recursos de diversas fontes, sejam elas a venda de alguns imóveis, a venda de algumas empresas ou sociedades que ela tem no exterior, mas aqui nesses primeiros dois pontos a gente vê que não são valores tão altos assim. Por mais que a empresa tenha bons imóveis e muitos imóveis espalhados pelo Brasil inteiro, que também não é lá tão verdade assim, mas isso não vai ser suficiente para pagar os seus 43 bilhões de reais. Assim como a participação que ela tem em sociedades ou empresas lá no exterior também não faz tanta diferença, porque geralmente são operações pequenas, em países que não são tão desenvolvidos assim, onde não gera tanta receita assim para a companhia. Então nesse caso, apesar de ser possível que ela venha fazer essa venda, e seja realmente interessante que ela faça, mas isso vai ter um impacto financeiro muito pequeno para a companhia. Ou seja, nesse caso, a empresa tem que procurar outras fontes onde de fato ela consiga agregar muito dinheiro para fazer a venda e destinar esse dinheiro para os seus credores. Nesse caso, o que a gente vê então é que para a empresa conseguir arrecadar esses recursos, ela vai ter que se desfazer de algumas operações que até então é o seu foco operacional. Porque vamos lá, se da primeira vez, lá em 2016, ela montou um plano também para vender alguns ativos, ela conseguiu fazer isso relativamente bem ao longo dos últimos anos. Como foi o caso, por exemplo, do ano passado, onde ela conseguiu vender a parte de telefonia móvel para TIM, para Claro e para Vivo. Nesse caso, somente nessa venda, a empresa arrecadou 16 bilhões de reais. Além disso, ela também vendeu parte da sua operação, agora na sua subsidiária chamada Vital, para o BTG Pactual. No caso, o BTG Pactual agora está controlando uma operação de rede de fibra óptica, que é onde a empresa, depois de ter vendido tudo que ela imaginava que ela poderia ter vendido dessa primeira recuperação judicial, onde ela queria focar. Ela quer focar cada vez mais na fibra óptica. Só que agora essa é a única parte que sobrou para ela que interessa o mercado. E talvez ela vai ter que se desfazer até mesmo dessa parte que ela queria para arrecadar recursos suficientes para os seus credores. Então, nesse caso, a Vital é uma empresa de rede neutra de fibra óptica, na qual a Oi tem cerca de 35% do controle das suas ações. E a empresa espera vender 15% desses 35% no total por cerca de 14 a 15 bilhões de reais até 2026 ou 2027. Ela não pode vender mais do que isso, ficando abaixo dos 20% do seu controle acionário, porque se ela vender abaixo disso, a companhia vai ter um problema de regulamentação com a Anatel. E
e ela vai perder seu registro na Anatel, ou seja, ela tem que permanecer com pelo menos 20% e vendendo então os 15% restantes por quase 15 bilhões de reais. Ou seja, aqui sim é uma operação bem relevante, onde a empresa pode captar bastante recursos. Mas perceba que ela está jogando fora, pelo menos se desfazendo, de um dos seus principais ativos, que a princípio seria a sua operação principal. Ou seja, a empresa vai ter que diminuir seu tamanho mais uma vez. Além do mais, sobra uma outra alternativa da Oi em vender a sua solução chamada Oi Soluções, onde que ela opera no mercado B2B. O que seria isso? Ela presta serviços para outras empresas, não diretamente para os seus consumidores. Então, é a Oi prestando serviço para uma outra empresa. Nesse caso, até então, a Oi tinha uma grande missão, um grande objetivo, dela se tornar a provedora de fibra óptica para outras empresas, e essas outras empresas aí sim fariam a distribuição dessa internet para os consumidores finais. Então, olha só, até então a empresa, a Oi, ela tinha sua solução B2B, em que ela vendia essa rede de fibra óptica, os seus serviços, para outras companhias, e também tinha a parte B2C, que é onde a Oi vendia diretamente as suas soluções de internet, aqui no caso de telefonia, de banda larga, fibra óptica, para consumidores finais. Então essa parte seria a Vital, onde ela já pretende vender grande parte ali até 2026, 2027. Essa outra parte, B2B, a empresa pretende se desfazer dela talvez por completo. Só que aqui mora mais um grande problema, porque essa parte da Oi Soluções, essa parte B2B, era justamente onde a Oi conseguia crescer a duplo dígito. Ela conseguia crescer mais de 10% ao ano, inclusive também era uma das suas áreas onde ela conseguia extrair uma rentabilidade, uma lucratividade superior à parte da Vital, sua solução B2C. Então a companhia se desfazendo dessa unidade muito importante, onde ela se prestaria ao serviço de ser a provedora de internet para as provedoras de internet, ela simplesmente viraria uma empresa qualquer regional de distribuição de energia. Então talvez ela perderia a sua grande vantagem competitiva e seu grande ponto diferente realmente do que ela tinha em relação ao mercado. Então ela viraria mais uma empresa qualquer. E essa unidade de entrega da fibra óptica para os consumidores finais, ela tem uma dinâmica de competição muito diferente. Que por ela ter vários outros competidores, a briga é muito mais acirrada. Então a margem de lucro dessa unidade tende a ser muito mais pressionada e onde a empresa vai ter ainda que gastar muitos recursos para entregar as suas soluções até os clientes. Então é uma parte que vai exigir uma alocação de capital muito intensiva também, embora vai entregar uma rentabilidade muito menor, afinal de contas vai existir muito mais competitividade que nessa unidade. E para piorar, a empresa pode perder talvez um outro ponto que até então ela tinha como força nessa unidade que também de entrega para os seus consumidores finais. Porque hoje a empresa já faz a distribuição para uma base de quase 3,9 bilhões de clientes. Só que nesse caso, com a recuperação judicial avançando, a gente espera que a empresa vai perder muitos clientes nesse ponto. Então a empresa pode terminar lá em 2026, 2027 talvez, quando essa recuperação judicial acabar, com metade dos clientes que ela tem hoje. Ou seja, uma operação muito menor, excluindo a parte B2B que ela teria, na parte B2C talvez ficando na metade do que ela tem hoje. Então, de forma resumida, o que a gente sempre prega ao fazer investimentos em ações, visando sempre o longo prazo, são justamente aquelas empresas que têm um potencial de crescimento muito bom, que a gente vislumbra oportunidades onde ela consiga captar mais clientes, aumentar a sua zona de atuação, que ela invente talvez uma tecnologia diferenciada ou alguma solução que realmente venha proteger essa companhia das demais competidores. E além de você aumentar, crescer o seu potencial a faturamento, você também aumenta a sua lucratividade. Começar a fornecer soluções, produtos que possuam um valor agregado cada vez maior. O que é justamente o contrário que nós vemos na Oi. A gente vê uma empresa cada vez menor, afinal de contas ela vai precisar vender seus ativos para pagar seus credores, e o que ainda vai ficar deve entregar uma lucratividade menor. Então nada de imaginar que a Oi venha ter uma grande valorização, que ela venha se recuperar, porque até o momento que se desenha é que a empresa vai piorar ainda mais. Isso considerando uma situação realista. A gente poderia ser ainda mais pessimista com a empresa e ver que ela talvez não teria capacidade de pagar todas as suas dívidas, mesmo vendendo grande parte dos seus ativos. Afinal de contas, são dívidas bilionárias. E mais, se a empresa se provar que ela não tem condições de continuar o atendimento dos seus clientes, ela pode ter a suspensão do seu contrato de concessão junto à Anatel. Ou nesse caso, toda concessão que a empresa hoje tem em vigor poderia entrar em caducidade. Ou seja, tudo que a empresa recebe vem por causa de uma autorização, de uma concessão da Anatel. Se ela perder isso, é mais uma fonte de renda que ela vai ser ameaçada, e aí sobra para a empresa realmente somente dívidas. Então ela vai deixar de ser uma empresa operacional
e vai virar simplesmente uma empresa para gerir suas dívidas, o que seria catastrófico e poderia levar ela realmente ao risco da ruína. Isso é, a Oi nunca fez parte do nosso radar de ações que nós acompanhamos dentro do Simpla Club, porque ela não preenche os requisitos principais de qualidade, segurança e crescimento que nós vislumbramos ao investir em uma empresa, e que são justamente esses critérios que podem fazer uma ação se valorizar a longo prazo. Dito isso, permanecemos com uma visão muito pessimista para a companhia para o longo prazo. E se você tem curiosidade em acessar o nosso ranking de ações completo, não só de ações, mas fundos imobiliários, ações no exterior e também renda fixa, você pode ter acesso aqui no link que está na descrição desse vídeo, ao você assinar o Simpla Club, podendo inclusive testar por 7 dias sem nenhum tipo de compromisso. Espero que você tenha gostado aqui desse material e que, em caso positivo, você deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Agradeço muito sua atenção e espero você na próxima. Valeu!